Hello, tudo bem? Já aconteceu com você de conversar com alguém em inglês, numa reunião de negócios, ou então num call com um cliente, com um colega, com um fornecedor, ou ler um e-mail, um relatório do trabalho, e aí você se depara com a seguinte situação. Você, curiosamente, entende todas as palavras que estão lá, separadamente, sozinhas, mas colocadas juntas naquele formato, naquele contexto, naquele texto, com a outra conjugação, com conjugações diferentes de palavras, nada daquilo faz sentido para você? Já aconteceu isso? Olha, isso é mais comum do que você imagina, tá? E pode ter diferentes motivos para isso, tá bom? E nessa aula de hoje eu vou falar do primeiro motivo. São três motivos principais, tá bom? Essa semana eu vou falar do primeiro motivo, na semana que vem do segundo, e na terceira semana, daqui a 2 semanas, eu vou falar do terceiro motivo, tá bom? Então vamos lá. Por que que isso acontece, Rô? Por que que eu conheço todas as palavras separadamente, mas quando colocadas juntas não faz o menor sentido? O primeiro motivo é que muitas palavras, e são muitas mesmo, tá? Esse é um fato bem comum em inglês, tem mais de um significado. Às vezes tem palavras que têm 4, 5, 10, 15, 20 significados. Tem aquelas palavras em inglês que são palavrinhas bombril, né, gente? Mil e uma utilidades, né? Então, isso é bastante comum, tá bom? E acontece muito também das palavras terem um significado no inglês do dia a dia e ter um outro significado diferente no business English, tá bom? Isso pode acontecer também. E aí, o que que acontece? Se você souber somente um dos 5, 10, 15 significados que aquela palavra pode ter, claro que se ela for usada num outro contexto, ela não faz sentido para você, porque você só sabe um dos significados daquela palavra, e aí não vai fazer sentido, né? Então, vamos ver, eu trouxe aqui alguns exemplos para ilustrar essa situação para você, tá bom? Enquanto eu compartilho minha tela, aliás, inscreva-se aqui no canal se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal aqui no YouTube e também aproveita para ativar o sininho, tá bom? Para não perder nenhuma novidade que eu publicar aqui no canal, ok? Então, olha só, vamos ver aqui. Então, a primeira palavra que eu quero trazer para você, que isso acontece bastante, é rate, rate, ok? Inclusive, quero puxar aqui um adendo, abrir um parênteses, em relação à pronúncia dessa palavra, tá bom? Porque muita gente erra a pronúncia dessa palavra. Note que anota no seu, pega um caderno, tá? Já anota no seu caderno que as palavras em inglês, quando elas começam com R, você tem que dar aquela enrolada na língua, tá? Então é rate, rate. Muito diferente da forma que a gente pronuncia palavras em português que começam com R, porque geralmente no português a gente a palavra que começa com R, o som sai direto da garganta e não tem nenhum obstáculo. Não tem, então a gente fala, por exemplo, rápido, rápido, repetir, responsável, tá? Mas não faça isso no inglês. Por quê? Porque se você fizer isso, essa palavra ela vai soar o quê? Vai soar hate. E hate, ó, diferente de hate, ok? Hate é ódio ou odiar, tá bom? Que é muito diferente de rate, ok? Bom, agora ó, fechando esse parênteses do som, tá? Mas anota que é importante. Então, rate, rate. Qual o significado ou quais os significados de rate que você conhece? A maioria das pessoas vai falar o quê? Taxa ou índice no sentido de uma medição, né? Então, por exemplo, tenho aqui internal rate of return, que é a taxa interna de retorno, tá bom? Em investimentos, né? Que no português a nossa sigla é o TIR, né? A taxa interna de retornos, de retorno. Em inglês, internal rate of return, né? Que é a taxa de retorno de um investimento, por exemplo, né? Vou investir tanto, vai voltar tanto. Qual que é a taxa de interna de retorno? Ok? Outro, unemployment rate, unemployment rate. Unemployment rate, taxa de desemprego, tá? Então, tá reparando que tipo de taxa é essa? Exchange rate, taxa de câmbio, tá bom? Então, exchange rate, taxa de câmbio. E aí, rate também pode ser taxa no sentido de velocidade de um acontecimento, velocidade com a qual um acontecimento ocorre. Então, por exemplo, our sales are growing at a steady rate.
Our sales are growing at a steady rate. Então, nossas vendas estão crescendo numa taxa estável, numa velocidade estável. E rate também pode ser tarifa de hotel ou um frete, né? Então, por exemplo, freight rate, que é a tarifa do frete, daily rate, uma tarifa diária, weekly rate, uma tarifa semanal, e assim por diante. Então, olha só, vamos supor que você saiba esses três significados de rate. E aí, você se depara com uma frase assim, how do you rate our service? How do you rate our service? Aí não vai fazer sentido, né? Porque como você tarifaria nosso serviço? Não faz sentido. Ou como você taxa o nosso serviço, né? Que vai cobrar o nosso serviço, não faz sentido algum, né? Então, olha só, é muito importante você saber também que rate também pode significar o verbo avaliar, classificar, no sentido de dar uma pontuação. Então, por exemplo, we've been positively rated by our customers. We've been positively rated by our customers. Nós fomos positivamente classificados no sentido de avaliados, pontuados, né, pelos nossos clientes. Os nossos clientes fizeram uma pesquisa de satisfação e deram uma pontuação alta. Ou então no TripAdvisor, por exemplo, né, aquela plataforma que a gente pode avaliar, dar pontuação, inclusive, né, para hotéis, restaurantes, pontos turísticos, museus, né? Então, rate nesse sentido, tá bom? E também aqui, então, how do you rate our service? É como você avaliaria no sentido de dar uma pontuação, né, os nossos serviços, ok? Então, esse é um exemplo do rate, tá bom? E rate também pode ter outros sentidos que eu não trouxe aqui para não me alongar muito, tá bom? Mas, ó, se você quiser saber mais sobre esse tema, inscreva-se agora mesmo na Maratona Business English, tá bom? Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, tá? Uma maratona que vai acontecer dia 1º, 2º e 3º de fevereiro, tá? 1, 2 e 3 de fevereiro. Daqui a pouco já é a maratona. E eu vou trazer muito conteúdo como esse, por exemplo, e técnicas para você dominar o Business English e continuar crescendo cada vez mais e voar na sua carreira, tá bom? Ter a carreira dos seus sonhos que você merece. Bom, a outra palavra que eu trouxe aqui para você é book. Book, pessoal, mas você fala, book, oh, pelo amor de Deus, qualquer um aprende book em qualquer aula de inglês, no básico 1, primeira aula de básico 1, 0, a pessoa aprende o book. Book, eu sei o que é livro. Mas book pode ter outros significados também, tá bom, gente? Então, por exemplo, se alguém falar, how can I book the meeting room? How can I book the meeting room? Como posso livro? A sala de reunião não faz sentido, né? Ou então, you didn't book the freight in the correct account. Você não livrou o frete na conta correta? Não fez sentido, né? Então, bora lá aprender os outros significados de book, ok? Então, book pode ser o verbo reservar, tá? Então, how can I book the meeting room? Vamos supor que você esteja visitando um escritório em outro país da sua empresa e você quer reservar uma sala de reunião. Como posso reservar a sala de reunião? How can I book the meeting room? Então, reservar, tá? Outros exemplos. I need to book a flight from São Paulo to New York. I need to book a flight from São Paulo to New York. Eu preciso reservar um voo de São Paulo para Nova York, tá? Então, reservar. Hilton is fully booked. How about Grand Hyatt? Hilton is fully booked. How about Grand Hyatt? Então, vamos supor que um colega seu vai visitar o escritório aqui no Brasil e aí pediu para você ajudá-lo a reservar um hotel, né, um quarto num hotel, aí você fala, ó, o Hilton tá totalmente reservado, tá cheio, it's fully booked. Que tal Grand Hyatt? How about Grand Hyatt? Tá? Então, book, reservar, ok? E aí, o how can I book the meeting room, né? Como posso reservar a sala de reunião também, né? Aí você fala, ah, beleza, mas e esse? You didn't book the freight in the correct account, você não reservou o frete na conta correta? Não, não é isso. Então, book tem outros significados também, ok? Então, book, no contexto de lançamento contábil, tá? É lançar.
tá bom? E aí, por exemplo, you didn't book the freight in the correct account, você não lançou o frete na conta correta, tá? Fazer o lançamento no sistema. Quem trabalha com contabilidade sabe o que é isso, né? Lançar as despesas, os gastos, lançar as contas no sistema, tá bom? Então, lançar, ok? Note que é diferente de lançar um produto, lançar um serviço, nesse caso, já é outra palavra, tá bom? Então, olha só como é sempre importante ver o contexto, né, pessoal? E aí, em relação a isso, né, conectado a isso, eu tenho o lançamento contábil, que é booking também. Então, booking também pode ser reserva, tá? Reserva de hotel, reserva de voo. Então, I have a booking, então tem uma reserva, tá bom? Mas, nesse contexto aqui, também pode ser lançamento contábil. Então, ó, de novo, mais coisas que você tem que saber, contextos diferentes, né? Significados diferentes, senão não faz sentido algum. E aí, por isso que você fica perdido em reunião, quando lê um e-mail, quando lê um relatório, quando lê um artigo. Isso que acontece, você conhece aquelas palavras separadamente, mas num outro contexto, num outro significado. E aí, se você vê num outro significado que a palavra pode ter, não vai fazer sentido mesmo se você só conhecer um deles ou 3 deles, sendo que tem 15, por exemplo, e está sendo usado num outro contexto, ok? Então, por exemplo, this booking seems incorrect. This booking seems incorrect. Então, esse lançamento contábil, parece errado. E aí, books no plural mesmo, tá? Também, de novo, em contabilidade, é o livro contábil. Então, por exemplo, all events that affect the finances of a business must be recorded in the books. All events that affect the finances of a business must be recorded in the books. Então, todos os eventos que afetam as finanças de um negócio devem ser lançados, né, registrados nos livros contábeis, ok? Então, mais um exemplinho aí, me conta se você já sabia que book pode ter esses significados, esses outros significados, né? E, obviamente, se você só souber do livro, nada disso faria sentido, né, quando você lê, tá? E book também é usado em várias expressões, tá bom? Não vou me alongar muito aqui na aula de hoje, mas book também pode ter construção, né, com book de outras expressões, tá bom? E work também é uma bem comum, né? Que work é o quê, Rô? É trabalhar, não é, Rô? Sim, work é trabalhar. Então, por exemplo, Brian works in the HR department. Brian works in the HR department. Então, Brian trabalha no departamento de RH. Ou, she prefers to work from home. She prefers to work from home. Ela prefere trabalhar de casa. How about you? Do you prefer to work from home? Do you prefer to work from home? Você prefere trabalhar de casa? Note que em inglês a gente não fala, não usa fazer home office, né? Então a gente não fala do home office, nem make home office. Até porque home office em inglês se refere, na verdade, a um cômodo da casa. É isso mesmo. Abrindo esse parênteses, então, né? Então, na casa a gente não tem kitchen, living room, bedroom e assim por diante. O home office é mais um cômodo, que é o quê? Que é o escritório de casa, tá? Ou também, em UK, na Inglaterra, se você falar home office, equivale a um ministério como se fosse da Casa Civil, que cuida das coisas, dos assuntos internos da Inglaterra, tá bom? Então, muito cuidado com isso, tá? Quando a gente fala trabalhar de casa, fazer home office, a gente fala work from home, ok? Tem outras formas, telecommute também, tem outras formas também, mas é bem comum work from home, ok? Só não fala ao do home office, tá bom? Mas work também pode significar o quê? Funcionar. Então, olha só, this computer is not working. This computer is not working. Esse computador não está funcionando. Soaria estranho, né? Esse computador não está trabalhando? A gente não fala dessa maneira em português, né? Então é interpretar como funcionar, tá? E também, outro exemplo, the new process works quite well. I really like it. The new process works quite well. I really like it. Então, o processo novo funciona bem. Eu gosto muito dele, tá? Então, funcionar, work também pode significar funcionar. E
Work também tem um outro uso que a gente pode usar, que é o de dar certo, tá? Então, dar certo, a gente também usa work, tá bom? E aí, como não tem um sujeito, aqui a gente fala it works, ok? Então, cuidado, tá? Já vi gente, dar é give, certo é right. Então, dar certo, give right. Não, não é give right, é it works, ok? E aí você conjuga de acordo com o tempo, se é negativo, se é interrogativo e assim por diante, tá bom? Mas é o work conjugado com o it. Então, por exemplo, olha só, você tá com problema na sua senha, aí você liga lá no help desk e aí fala, I tried the new password and it didn't work. I tried a new password and it didn't work. Então, eu testei a nova senha e não deu certo, ok? E aí a pessoa pode falar assim, let me check. Ok, try again. Então, a pessoa checou lá, pá, fez uns ajustes lá. Aí você fala, oh, now it works, thanks. Agora deu certo. Obrigada. Tá? Então, a gente também pode usar o work como dar certo, e se você quer falar dar errado, é it didn't work, ok? Não é give wrong, ok? Você só fala conjuga na negativa, tá bom? Bom, então, esses são os exemplos que eu separei para ilustrar para você, tá? Esse primeiro motivo de você conversar com alguém quando estiver conversando, escutando um áudio, um webinar, um treinamento, lendo um e-mail do trabalho, lendo um relatório, lendo um artigo sobre algum assunto do seu interesse, do seu trabalho. Por que que acontece isso? De você falar, pensar assim, nossa, mas eu entendo essas palavras separadamente, mas quando elas estão colocadas juntas com essas outras palavras nessa frase não faz sentido nenhum. É por causa disso, tá bom? Provavelmente elas têm mais de um significado e você só conhece alguns significados daquela palavra e não o significado que é usado naquela frase, tá? Então, é isso. Aí na semana que vem e na outra eu vou falar do segundo motivo e do terceiro motivo, porque podem ter mais outros motivos que eu vou falar para você nas próximas aulas, tá bom? Então não perca as próximas aulas e lembre-se, tá? Se você quer se aprofundar no Business English, se você quer dominar cada vez mais, se você está cansado de ficar boiando em reuniões, de não conseguir participar tão bem, de não conseguir explicar as coisas em inglês tão bem quanto você consegue explicar em português, se isso te frustra bastante, se você já perdeu vagas que são a sua cara, mas que te rejeitaram porque você não domina o inglês, porque você não tem inglês suficiente, então não perca a Maratona Business English, tá? Dias 1, 2 e 3 de fevereiro. Vou trazer muito conteúdo e técnicas, vou falar também dos erros que provavelmente você está cometendo, que impedem a sua evolução sustentável, a sua contínua melhoria do seu inglês, tá bom? Então, não perca a maratona, ela vai ser maravilhosa. Milhares de pessoas já participaram e todas elas amaram, aprenderam coisas que já conseguiam usar no dia seguinte, tá? Não é o inglês maçaneta que você não vai usar de vez em nunca na sua vida, tá? Não perca tempo com o inglês maçaneta, foque no Business English, ok? Bye, bye!